Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Os bastidores de uma guerra urbana. A guerra entre a Polícia Militar de São Paulo e o principal grupo do crime organizado no estado. Os dois lados se enfrentam numa escalada de execuções. Um confronto em que a única lei é a do olho por olho, dente por dente. Veja agora na reportagem da semana. Um assassinato em plena luz do dia. A vítima é um policial militar. Um dos líderes do crime organizado morre após um encontro com a polícia. Seriam eles soldados de uma guerra disfarçada? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 76 PMs já foram mortos neste ano, um número 43% maior que no ano passado. As vítimas quase sempre são atacadas durante a folga, pegas de surpresa e fuziladas com armas de grosso calibre. Os autores dos crimes seriam integrantes do PCC, o primeiro comando da capital, principal organização criminosa de São Paulo. Essa é uma tese polêmica. O governo do estado nega o envolvimento da facção criminosa na morte dos policiais. O comando da Polícia Militar e a Associação de Cabos e Soldados se recusam a falar sobre o assunto. Mas nos bastidores, sabe-se que o clima é tenso entre os soldados. Todos ficam perguntando: quem será o próximo alvo? O acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil, por ação unilateral do regime cubano. Os que decidiram ficar se submeterão à qualificação médica para exercer sua profissão. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. Documentos oficiais agora revelados mostram que o programa Mais Médicos foi sugerido por Cuba e não pelo Brasil, e que os dois governos negociaram em sigilo para driblar o Congresso e evitar a reação negativa da classe médica brasileira. Em 2015, uma reportagem do Jornal da Band já havia mostrado as articulações sigilosas para a criação do programa durante o governo Dilma Rousseff. O jornal Folha de São Paulo conseguiu acesso a telegramas oficiais trocados pelos governos de Brasília e Havana que permitem afirmar que houve um drible no Congresso para a implantação do Mais Médicos. Os primeiros movimentos foram de Cuba e começaram em 2011. No ano seguinte, uma equipe da estatal cubana que vende mão de obra para o exterior ofereceu ao Brasil desde o envio de médicos e enfermeiras até a assessoria para a construção de hospitais a preços vantajosos. Havana exigia que os profissionais cedidos fossem avaliados apenas em Cuba. Ao Brasil, caberia só familiarizar os médicos ao idioma, a práticas processuais, administrativas e à legislação. O embaixador brasileiro em Havana, na época, ponderou que um acordo bilateral entre os dois países teria que ser submetido ao Congresso, onde, por certo, geraria muita polêmica. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, entrou como intermediária, caracterizando a contratação dos serviços como cooperação na área médica e não como acordo bilateral.
As informações coincidem exatamente com as que foram reveladas pelo Jornal da Band em 21 de março de 2015. Na época, a nossa reportagem conseguiu acesso a um áudio da reunião em que o modelo de contratação foi decidido por assessores do governo Dilma Rousseff. Na gravação, uma das coordenadoras do Mais Médicos na OPAS se preocupa claramente em esconder do público o que parecia ser um importante objetivo do programa. Se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. A gente pode colocar neste TA Mercosul e Unasul, que vai dar, digamos, 2 milhões, para tirar o foco só Cuba e incluir países do Mercosul e da Unasul. Os médicos cubanos se retiraram do programa por ordem do regime de Havana, que não concordou com exigências do futuro governo brasileiro. Entre elas, a do repasse integral do salário. Hoje, os profissionais ficam com apenas 30%. Eles já começaram a voltar para casa e a previsão é de que todos os mais de 8 mil profissionais voltem para Cuba até o dia 12 de dezembro. Em Brasília, o futuro ministro da Saúde falou com a imprensa nesta terça, logo depois de ser anunciado por Jair Bolsonaro para o comando da pasta. Luiz Henrique Mandetta criticou Mais Médicos. Disse que o acordo foi improvisado e que parecia mesmo um convênio entre Cuba e o PT. Esse era um dos riscos de se fazer um convênio terceirizando uma mão de obra tão essencial, né? Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. Era um risco que a gente já alertava no início. Nós precisamos de políticas que sejam sustentáveis. As improvisações em saúde costumam terminar mal, e essa não foi diferente das outras. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Andando. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Liberta Barrabás. Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente
para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. E logo vamos conversar com o advogado Leonardo Girundi sobre Foro de São Paulo. Léo, vou chamar de Léo, sempre eu chamo de Léo, porque é mais fácil. Léo, querido, eu lembro que uma vez eu conversei contigo e você falou, Cássio, nós precisamos falar de Foro de São Paulo. Verdade. No rádio nós tratamos disso e eu percebi no rádio, né, que poucas pessoas sabem que existe esse negócio de Foro de São Paulo. Sim. Antes de começar com Foro de São Paulo, vamos lá para uma questão, uma tecnicalidade jurídica. Foro é diferente de fórum. Você acredita que eu ia começar falando exatamente isso? Então, explica a diferença. Essa questão de regionalidade, foro e a cidade de São Paulo em referência da primeira reunião. É por isso que chama Foro de São Paulo. Então, essa primeira reunião... mais por causa da primeira reunião. Tá, porque você está falando, eu estou lembrando, quando tem Davos, por exemplo, tem uma reunião Sim. em Davos, Sim. e aqui na América sempre tem uma reunião em Porto Alegre, que eles fazem uma reunião assim. Aí é um pouco diferente, porque aí existem também o que nós chamamos de foro de competência para certas situações. Nós temos, por exemplo, o Tribunal de Haia. O Tribunal Penal Internacional notificou à cúpula da CPI da Covid-19 no Senado o recebimento da denúncia por supostos crimes contra a humanidade cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Randolfo Rodrigues, através de sua assessoria. A denúncia, que agora vai ser avaliada pelo tribunal em Haia para decidir se abre uma investigação, foi apresentada em dezembro e tem como base o relatório final da CPI, aprovado em outubro. 7 dos 11 senadores que participaram da investigação aprovaram o documento, que acusa Bolsonaro de 9 delitos, entre eles crimes contra a humanidade, charlatanismo e incitação ao crime. A cúpula da CPI também enviou as conclusões do relatório a diversas autoridades brasileiras, como o Supremo Tribunal Federal. Desde o início da pandemia, o presidente tentou evitar a adoção de medidas restritivas contra o vírus, defendeu o uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada e espalhou dúvidas sobre as vacinas. O Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid em todo o mundo, com mais de 635 mil óbitos confirmados pela doença. Que é um tribunal que assuntos internacionais. Então, existem algumas determinações, a ONU, então existem algumas localidades, que são como Davos, que são determinações locais para dirimir assuntos específicos. Não é o caso. Lembrando que, apesar de ter esse nome Foro de São Paulo, também não tem nada a ver com a instituição pública.